Olá, Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Está no ar, o assunto é Jesus, nos trazendo um presente, a oportunidade de fortalecer o nosso lar. O tema hoje é oração em família, a iluminação e o fortalecimento espiritual em nosso lar. Nós temos essa oportunidade de trazer a força de Deus para o nosso dia a dia. Você pode participar do nosso programa envolvendo seu nome, os nomes dos seus entes queridos na Sagrada Corrente Ecumênica de Preces do Templo da Boa Vontade. Pode fazer uma pergunta, trazer um comentário, fique à vontade para participar. Código 11 99801 1242. Hoje a nossa inspiração é a grande cruzada que a religião divina nos traz, cruzada de oração e vigilância, uma das 21 chaves iniciáticas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que são esses caminhos tão seguros, realmente acessíveis a todos os de boa vontade, para a nossa iniciação espiritual. Então, quando nós vivemos esse caminho de devoção, de entrega espiritual, a cruzada de oração e vigilância, nos entregamos a essa bendita orientação de Jesus, orar e vigiar, observar as nossas atitudes, nós vamos compreendendo mais e mais sobre Deus, sobre a sua manifestação junto de nós e sobre as suas benditas leis. E é nessa inspiração que nos reunimos e que reafirmamos a nossa decisão, a nossa fidelidade eterna ao Cristo de Deus. Vou te apresentar os convidados dessa edição. Hoje recebemos os irmãos pregadores ecumênicos da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, irmão Marcelo Vieira, irmão Pedro Rafael, que participa conosco do norte do Paraná, ele responde pelo Ministério Sul da Religião Divina, irmão Rafael Nora, que é embaixador da Boa Vontade no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. As nossas boas-vindas a todos, os convidados aqui e os convidados aí, na sua casa também, onde você esteja nos assistindo. Hoje nós vamos aprender sobre essa bênção espiritual magnífica, a oração em família. E para compreendermos a profundidade dos benefícios que essa prática nos traz, nós vamos ao segundo volume das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Na página 181, o irmão Paiva nos traz uma passagem muito importante do Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 8º. Nós vemos hoje, aqui estudaremos juntos, os versículos de 14 a 17, quando Cristo realiza muitas curas. E a primeira das curas aqui relatadas é a cura da sogra de Pedro. Em espírito e verdade, à luz do novo mandamento de Jesus, amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, como está no Santo Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 30. E ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram
grande, porque a partir do momento que a gente convida Jesus para entrar na nossa casa, no nosso lar, e a gente tem isso firme no nosso coração, a partir da chegada de Jesus, o que acontece? A cura, a bênção, a prosperidade, a união, porque Jesus chegou. E tudo isso parte de uma decisão nossa em fazer o convite, porque, como está no Apocalipse, Jesus está lá, batendo a porta, porque há um respeito à nossa vontade, ao nosso livre-arbítrio. E ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir essa porta para mim, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Então acontecem milagres diversos pela pessoa ter aberto a porta, dela ter podido ouvir a voz do Mestre. E a voz do Mestre está todo o tempo aqui, nos convidando, nos chamando e mostrando para a gente que é possível a gente resolver as situações dos nossos lares, a gente melhorar a nossa vida, porque nós vamos nos dirigir ao Senhor da vida que nos criou e que tem as soluções para tudo que nós estamos vivenciando, irmã Paula. Isso, e achei muito importante a sua lembrança a respeito do Apocalipse de Jesus, para ninguém pensar que o Cristo visitou apenas a casa de Pedro. Ele continua batendo à porta, ele continua desejoso, irmão Rafael Nora, de conviver conosco, de partilhar, inclusive, das nossas lutas, se importa. Ele se prontificou, disse que estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. E o que é Jesus estar? Aconteceu o que a gente vê aqui, esse cuidado, essa atenção para todo tipo de sofrimento, porque não eram apenas dores materiais. Jesus curou terríveis sofrimentos espirituais nessa oportunidade, né? A gente percebe nessa passagem bíblica, né, irmã Paula, irmão Pedro, irmão Marcelo, e essa grande audiência aqui da Boa Vontade TV. Inclusive, já vou deixar aqui um abraço à irmã Benedita Isilda. Inclusive, ela já confirmou sua presença nesse final de semana nas atividades da Religião Divina, nas nossas igrejas ecumênicas espalhadas aí pelo Brasil e pelo mundo. Então, um grande abraço para ela. E esse trecho simboliza muito a nossa casa, né, meu irmão, minha amiga? Você não se sentiu vendo e tendo o próprio Jesus chegando no seu lar, na sua casa? Ou seja, quando nós buscamos, né, quando nós abrimos, né, melhor falando, a nossa porta para o Cristo de Deus, o que vem é só felicidade, é a cura, são as bênçãos, é a resolução dos nossos problemas, mas a solução de tudo vem do próprio Jesus. E olha o que o lar representa. Representa tudo isso, esse ponto de encontro, né? Onde as energias, elas se unem para resolver todas as questões. Por isso que aqui na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, nós sempre celebramos a família, né? Nós, embaixadores, pregadores da boa vontade, né? Todos estão sempre visitando as famílias. Os apresentadores da Boa Vontade TV também, porque as famílias ligam a TV e as pessoas digitalmente nós entramos, né, nas casas. Então, é Jesus chegando com o seu coração iluminado para te ajudar, para deixar o ambiente ainda mais propício para a resolução de todos os problemas. Então, deixe o Cristo entrar na sua casa, assim como Pedro fez, né? Aliás, convide Jesus, tenha certeza que ele vai atender ao seu chamado. É isso mesmo. E há toda uma transformação, como os irmãos lembravam, né? O que era doença vira cura, o que era sofrimento vira tranquilidade de alma. E é interessante, irmão Marcelo, porque há um despertamento para o trabalho também. E a gente nota, por exemplo, aqui no versículo 15, porque a sogra de Pedro estava naquela condição debilitada, e ao receber o amparo do Cristo, imediatamente ela se torna servidora, se torna trabalhadora, se torna multiplicadora do bem. Né? É isso mesmo. Lendo essa passagem, enfim, neste momento, né, diante da leitura, me veio muito assim que esse olhar de Jesus identificou a predisposição da sogra de Pedro em ajudar, em servir. Uma casa devotada a servir ao próximo, porque a gente já percebe aqui mesmo nos versículos seguintes, que chegando à tarde, apareceram ali muitos irmãos nossos e humanidade em condições terríveis, Jesus curou a todos. Ora, ali na casa de Pedro, a sogra de Pedro e demais discípulos, que provavelmente ali junto com o mestre, com certeza o estava auxiliando a acolher todas essas pessoas.
Então, uma casa que se colocou à disposição de ajudar ao próximo. E me veio muito isso de uma forma muito forte, porque todas as famílias têm os seus desafios, mas se colocar à disposição para que aquele lar seja um ponto de luz para ajudar tantas outras pessoas na nossa vida, que começa começa com os integrantes da família, depois olhando para os vizinhos e, consequentemente, para toda a humanidade, né? Hoje em dia, com a internet, a gente consegue chegar no coração de todos, ter esse acesso a todos. E é interessante isso, né? Porque Jesus nos tira da condição de apenas necessitados, porque necessitados sempre seremos, né? Do amor de Deus, da misericórdia, da compaixão, da oportunidade, mas Ele nos faz também multiplicadores, né? Da bondade, da oportunidade para o próximo, do cuidado com quem sofre mais do que nós sofremos. No seu blog, o irmão Paiva, presidente pregador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, escreve: Jesus é escola viva de libertação. Jesus é uma escola viva de libertação para os habitantes da terra e do céu da terra. Com o pensamento firmado nele, a sabedoria das estrelas fartamente descerá sobre todos nós. Jesus é a certeza que não frustra. Por isso mesmo, o seu Evangelho, Apocalipse, é uma eternidade de conhecimento. Ele é o jardineiro fidelíssimo e nós somos, quando nos permitimos ser iluminados pela verdade que ele trouxe, a fim de nos redimir, frutos, flores de seu jardim magnífico. O Cristo é o divino encantamento de nossa alma. Por que Jesus habitou entre os seres humanos? Justamente para nos salvar e espiritualmente nos libertar pelo seu poder infinito. Nas horas de tristeza, abram e leiam o Santo Evangelho Apocalipse do Mestre amado. Sintam o poder extraordinário de Jesus e verão que sua alma se tornará mais forte e muito feliz. Bom, esse ensinamento do irmão Paiva que nos lembra qual é a força dos nossos dias, né? Onde recarregar as nossas energias, né? Quantas vezes dentro de casa mesmo a gente sente que está tudo esgotado, né? É a paciência, a bondade, né? O entendimento, e a gente precisa recorrer à fonte real. E é interessante, irmão Pedro, o irmão Paiva nos ensinar a ver o Cristo como uma escola. E escola viva de libertação. Mas a ação central é justamente essa, de reconhecer o Cristo como escola viva de libertação espiritual. Quando o irmão Paiva propõe isso pra gente, é para que a gente possa estudar e viver. Quando o irmão Paiva até diz que Jesus é essa ideia, que merece ser estudada e vivida. E é um ponto aqui para nós pensarmos isso em família. Se Jesus é uma grande escola, a gente pode aprender muito com essa escola. Quando eu entendo o que Jesus propõe para a minha família, o que Jesus propõe para a minha própria vida, e até as pessoas falam assim, os filhos não vêm com manual. Vem, está lá na Bíblia Sagrada, Jesus trouxe todas as instruções de como que a gente pode educar, o que a gente pode fazer. Jesus trouxe tudo. O que a gente faz quando a gente abre a nossa casa, quando a gente abre ali o espaço para a nossa família, para a cruzada do novo mandamento de Jesus no lar, por exemplo? É fazer com que essa escola, que é Jesus, possa habitar a nossa casa e a gente possa olhar ali para a nossa família e entender a necessidade de cada um. Não adianta, falando aqui, eu sou pai, muitos aí que estão nos acompanhando, que cuida de criança, jovem e assim por diante, vai entender isso. Não adianta você aplicar o mesmo método. Até o professor fala sobre isso, né? Tem uma classe com vários alunos, não adianta. Cada um aprende de uma forma, cada um é de um jeito, cada um tem uma necessidade. A hora que eu entendo que Jesus tem o ponto para falar para cada um na sua particularidade e necessidade, eu sei que eu tenho que abrir essa escola de libertação na minha casa. É isso mesmo. E essa oportunidade, né? E mais tarde aqui no programa, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre outras características das igrejas familiares, mas essa oportunidade, irmão Rafael, de estudar, como o irmão Paiva diz aqui, abrir o Evangelho Apocalipse no nosso lar, é dar essa chance ao nosso coração, né? Isso é muito forte, né, gente?
né? Nas horas de tristeza, abram e leiam o Evangelho de Jesus. A simples leitura faz com que a gente renove toda a nossa esperança. E é verdade, meu irmão, minha irmã. Basta você perguntar para alguém que já transformou a sua casa numa igreja familiar. Ela passa por todos os problemas, do mesmo jeito. Tem os mesmos desafios, às vezes até maiores, mas a renovação vem. Porque quando lemos, né, como o irmão Paiva trouxe aqui para nós, e como estamos fazendo neste momento, quando lemos o Evangelho de Jesus, estamos falando que o próprio Cristo está aqui com a gente, né? Nos ajudando, nos acolhendo e nos transformando para melhor. Então, o Cristo de Deus, com certeza, sempre será, né, o nosso referencial. Isso, é aquele que nos estende a mão, inclusive por meio do Evangelho Apocalipse, trazendo para o nosso agora a sua vibração de eternidade, né? O meu pai vai nessa leitura assim tão bela, usando até essa referência do jardim, Jesus e nós como flores, e a gente tem que pensar frutos, né? Pensar no nosso lar como compondo esse jardim, precisa ser regado, né? E esse esse alimento, né, ali que vai fazer com que floresça mais é o Evangelho, o Sagrado Evangelho e Apocalipse Redentor de Jesus, né? Mas não de uma forma mecânica, a gente vai parar para ler em casa, né? A simples leitura, o meu pai nos recomenda que ela já atrai uma força muito grande. De coração, mas imagine, de né? coração, fazendo isso mais de coração e ainda conseguindo fazer juntos em família, então a gente consegue ali estabelecer uma força muito maior. Isso. E quantos problemas serão solucionados de verdade, meus irmãos? Eu acho que a gente tem muito testemunho para nós mesmos aqui dar, quanto, né, de outros mais que dão testemunho nas igrejas ecumênicas da religião divina. As coisas se resolvem, sim. Não com muita facilidade, mas com certeza. Com segurança. Com segurança. Isso. Né, dando garantias de que, de fato, as coisas serão resolvidas. Aí esse ponto. E muito feliz, né? Tornará, né? Aqui o meu pai vai fechando essa parte. Sintam o poder extraordinário de Jesus e verão que sua alma se tornará forte e muito feliz. Uma felicidade mesmo diante dos desafios. Hoje nós estamos aprendendo sobre a força da oração em família, a iluminação e o fortalecimento espiritual em nosso lar. E a prece, a oração em família, ela é uma das práticas centrais das igrejas familiares da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. E nós vamos ao primeiro volume das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião do Terceiro Milênio, e aqui nós encontraremos, página 268, uma explicação, uma apresentação. De repente você está assistindo a gente pela primeira vez, ou há pouco tempo, até pode já ter ouvido a gente fala com frequência, né, das igrejas familiares, da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, o que elas são. Então vamos ao esclarecimento que o irmão Paiva aqui nos traz. Igrejas familiares no lar. Quanto às igrejas familiares da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, este resumo dos estatutos e do regimento de conduta apostolar da religião divina. As igrejas familiares são a infraestrutura da religião do terceiro milênio, representando a capilaridade e as raízes de fixação do ideal da boa vontade de Deus no coração do povo. A síntese desse divino idealismo é o novo mandamento de Jesus, a essência da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. A lei da solidariedade universal, a religião da amizade, o fundamento verdadeiro da fraternidade entre os povos. As igrejas familiares são órgãos de base da religião divina, sendo constituídas pelas famílias dos cristãos do novo mandamento de Jesus. As igrejas familiares possuem característica exclusivamente devocional, pelas quais os cristãos do novo mandamento, sem quaisquer vínculos de obrigações laborais ou administrativos, exercem voluntária e espontaneamente
atividades de colaboração, de divulgação doutrinária e de sustentação da religião divina. Para praticar essas ações espontâneas e voluntárias, em nome da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, em âmbito público ou privado, os cristãos do Novo Mandamento deverão requerer ao seu presidente mundial a inscrição como igreja familiar. Bom, com essa apresentação, a gente entende como importante é esse compromisso e, ao mesmo tempo, que honra esse compromisso, irmão Rafael Nora, porque as igrejas familiares são esses órgãos de base da religião divina, estabelecem por toda parte, pelo mundo afora, essa extraordinária condição, estabelecem as raízes de fixação do ideal da boa vontade de Deus no coração do povo, a partir da família, a partir da vida real, a partir do desafio de conviver com Jesus todos os dias, não só no fim de semana. É claro que é maravilhoso, né? Quando estamos nas igrejas ecumênicas, oramos juntos, nos fortalecemos muito, mas o Cristo nos trouxe ensinamentos que são para o dia a dia, para as escolhas que nós fazemos a todo instante. E é isso que as igrejas familiares da religião divina compreendem e por isso se comprometem com essa vivência. É isso mesmo, né? Então, quando nós damos este passo sagrado em direção à oração dentro de casa, gente, é uma alegria imensa, não só para as famílias, não só para os espíritos, né, que acompanham essas famílias, mas para toda a sociedade. Por quê? Porque as igrejas familiares da religião divina são, né, as igrejas familiares, diz aqui o irmão Paiva, são a infraestrutura da religião do terceiro milênio. Olha, não tem alegria maior para o embaixador, para o pregador ecumênico da religião divina, quando a família fala assim: irmão, eu quero saber como é que eu transformo a minha casa numa igreja familiar, né? É um dos maiores prazeres que nós temos aqui, né, de ajudar essas famílias a se desenvolverem. Então, contem com a gente, contem com a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Olha, transformar a sua casa numa igreja familiar não precisa de muita coisa não, viu, gente? Boa vontade, inicia-se tudo, né? Assim como Jesus, né, visitou aqui, né, a sogra de Pedro e tudo transformou. Jesus visitará a sua casa. Ele já visitará ainda com mais intensidade e a sua vida, o seu lar se transformará num lar de luz com as bênçãos de Jesus. Rimou e é verdade. É isso mesmo. E essa alegria é muito grande, irmão Pedro Rafael, porque a gente percebe que conforme a gente vai preparando a nossa igreja familiar, vai se revestindo dessa responsabilidade, a gente cresce espiritualmente. E esse é um processo que é para todo mundo. Porque enquanto o irmão Rafael Nora estava falando, eu pensei, nossa, imagina se alguém está em casa pensando, mas a minha família não é perfeita não. Não sei se dá para ser igreja familiar, será, né? Mas é que não existe família perfeita, né? O Cristo nos prepara no aperfeiçoamento da nossa fé realizante, da nossa bondade. É para todas as famílias, né? Todos podem e todos estão sendo convidados nesse momento a usufruir dessa grande alegria, que é um privilégio espiritual, né? É um grande privilégio espiritual, uma força muito grande que a gente alcança. E até, se a gente for pensar, o irmão Rafael Nora estava falando, olha, não precisa de muito. Realmente, a gente indica para que a igreja familiar tenha uma Bíblia Sagrada, o estudo da doutrina ecumênica da religião divina, um livro desses, do escritor Paiva Neto, e toda a orientação vai ser feita pelo pregador, pelo embaixador, pela pregadora e embaixadora, que vai fazer a cruzada junto com você, vai te ensinar, vai te ajudar, vai ajudar as famílias que você indicar também, porque a hora que a gente pensou na igreja familiar, a gente sempre pensa assim, a gente vai proteger a nossa família, mas aí a gente começa a convidar, né, os vizinhos, os amigos, as pessoas à volta. Por quê? Porque o benefício que a gente estabelece para nós queremos para todos. O irmão Paiva falou que as atividades que a igreja familiar exerce é de colaboração, de divulgação doutrinária e sustentação da religião divina. Então aquela igreja familiar vai aprendendo como que ela faz todo esse processo e ela é a extensão da igreja ecumênica. Então você tem lá a igreja ecumênica para proteger todo mundo
e você tem a sua igreja familiar, que faz com que a capilaridade, que faz com que as raízes de sustentação da religião divina cheguem nos bairros, para as pessoas que a gente ama. Quando você protege a sua casa e você faz uma oração no seu lar, pode ter certeza, meu irmão, casas à sua volta são protegidas também, são abençoadas também. Então, olha que força que é quando a gente começa esse processo para a nossa vida, para a integração da nossa família. E é uma decisão que você toma. A gente falou aqui, não tem família perfeita, verdade. Sabia que você pode começar a reunião, a cruzada do novo mandamento de Jesus no lar, sozinho? Você começa, você vai tomar essa decisão. Você vai marcar um dia e um horário. E aí, a partir dali, você vai fazendo. Muitas famílias começam a falar sobre isso. Elas começaram, às vezes, aquela pessoa ali sozinha. Depois vem um outro, vai se aproximando, ou então fica até de longe ouvindo, e vai indo, e as coisas vão se melhorando, porque as pessoas começam a ver a gente mudar, e vão se espelhar nessa mudança, vão falar, nossa, ele mudou, ela mudou, melhorou as coisas aqui em casa, melhorou nosso relacionamento. É isso mesmo. Então é assim, igreja familiar é isso. É isso, é felicidade. A gente tá mais maduro e mais tranquilo, mais sereno, mais conectado com o céu para poder lidar com os desafios. E enquanto o irmão Pedro Rafael falava, eu estava pensando que um outro ponto que de repente alguém em casa pensou é assim, nossa, mas como é que é? Eu moro sozinha, eu moro sozinho, a configuração da minha família é essa ou é aquela, né? Não é, gente, a quantidade de integrantes que faz a igreja familiar, né? É o coração integrado a Deus. Tanto que o irmão Paiva explica que as igrejas familiares são constituídas pelas famílias dos cristãos do Novo Mandamento de Jesus. Então, essa constituição, ela tem a ver com o caráter devocional da nossa alma, não com o formato da nossa família, quantas pessoas moram na nossa casa, né? Então, essa diplomação, que é uma grande responsabilidade espiritual, ela inclusive é acompanhada da presença do mundo espiritual superior. Os nossos anjos da guarda, que protegem a nossa casa, né? A casa mesmo onde a gente mora, né? Eles se comprometem conosco, irmão Marcelo Vieira, eles se aproximam, eles compartilham com a gente essa responsabilidade, né? Nos abençoam, então que a gente se revista, né, dessa oportunidade, dessa responsabilidade e se permita, né, ter mais qualidade de vida, cuidando da nossa casa, primeiro espiritualmente, além de todos os cuidados que a gente já toma mesmo, né? Segurança, limpeza, tudo mais, porque a gente vive, né, dentro do lar. Pode não passar todas as horas que gostaria dentro de casa, mas são horas importantes, são as horas do descanso, são as horas da nossa organização. Então, a qualidade daquele ambiente vai determinar muito da qualidade da nossa vida de maneira geral, né? Exatamente, e a família só tem a ganhar. Mais felicidades, trabalho, lutas, elas continuam. Mas o interessante é que a força da família, a harmonia se torna tão maior que todas essas coisas são mais fáceis de serem superadas, sim, né? Mesmo, claro, que exigindo muito esforço. Sim. Mas essa atitude de melhora, porque uma igreja familiar tem ali toda se voltar mais para Deus, aplicando todos esses ensinamentos do Cristo no dia a dia. É a vivência do Sagrado Evangelho e o Apocalipse Redentor de Jesus. Automaticamente, eles realizam a cruzada do novo mandamento de Jesus no lar. O dia que marca ali para fazer a oração, digamos que é um ponto de partida. Porque a própria vivência no dia a dia, você que acompanha aqui a Comunicação 100% Jesus, já está cumprindo essa etapa de estar sempre integrado, buscando entender as coisas espirituais. E esse entendimento já é um discernimento maior que já traz um benefício muito grande para a sua família, e eu sei que muitos já trazem o seu testemunho agradecendo por estar acompanhando a Comunicação 100% Jesus. Mas o que acontece a partir de todos esses bons hábitos? Que inclusive inclui, por exemplo, um hábito que é interessante em todas as igrejas familiares da religião do terceiro milênio, é multiplicarmos a revista Jesus Está Chegando. A gente recebe a revista na igreja ou pelo correio e a gente vai compartilhar com o vizinho. Eu vou no mercado, eu vou entregar aqui a mensagem da volta de Jesus ali no mercado, ou seja, vou compartilhar toda essa mensagem que ajuda a minha família e vai ajudar tantas outras pessoas, transformando o mundo para melhor. O mundo dos meus filhos se torna melhor a partir de um ato de entregar, por exemplo, uma revista Jesus Está Chegando. Aí acontece isso aqui que o irmão Paiva diz, né? A fixação do ideal de boa vontade de Deus no
coração do povo, começando pelo povo família, né, daquela residência. Então é muito especial e isso é de forma espontânea, porque é legítimo. A igreja familiar, ela quer fazer, ela quer ajudar, ela quer aprender sobre as coisas espirituais. Nós queremos isso. E essa boa vontade, essa predisposição a fazer, sim, aí voltemos, né, no primeiro bloco em que estudamos a passagem da cura da sogra de Pedro. Ela quis ajudar, Jesus enxergou isso nela, tanto que a partir do momento que ela foi curada, naquele momento tirou a febre, ela não ficou deitada não ficou parada não, ela foi ajudar, trabalhar, né? Então, à medida que a gente vai recebendo essa mensagem, esse aprendizado tão importante do Sagrado Evangelho, Apocalipse Redentor de Jesus, com a espiritualidade ecumênica, a gente cresce muito com isso. E a gente assume compromisso, a gente quer fazer muito melhor. Sim. Não queremos só que somente a nossa família esteja melhor. A gente quer que a nossa família, a gente sente isso no coração, gente. Como você sente aí no seu coração. Queremos que a família humanidade esteja cada vez melhor. E estabelecermos em nosso lar como uma igreja familiar, é um compromisso muito importante, uma responsabilidade muito importante, mas que a gente tem a ganhar muito. E algo que as igrejas familiares da religião divina nos ensinam, e isso está fundamentado em Jesus, é que não há limites para o exercício da caridade completa. Muitas pessoas estão assistindo ao Assunto é Jesus, estão acamadas, estão num leito de hospital, estão adoecidas ou já por várias contingências da vida, né? Estão lá nos seus lares, né? E estão multiplicando o bem. Divulgam para a família a programação da Boa Vontade TV, para os amigos, né? Alguém vem visitar, entrega a revista Jesus Está Chegando, faz uma oração, manda os nomes para a prece, né? Se tornam, justamente por transformarem os seus lares nessa extensão da ambiência da Igreja Ecumênica da Religião Divina, ao serem igrejas familiares, nessa contingência que aparentemente, né, tiraria a oportunidade de fazer o bem, ali também está, né? Nessa extensão da misericórdia divina, a chance de sermos úteis, a chance de fazermos o bem. E a gente está falando sobre essas alegrias, a gente vai passar agora a palavra para a irmã Maria das Graças. Ela é cristã do Novo Mandamento de Jesus, mora na cidade do Salvador, na Bahia. Ela vai falar da sua alegria ao receber o diploma de Igreja Familiar, da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Quando fui outorgada pela diplomação de igreja familiar, foi uma emoção indescritível. O meu coração saltava de alegria e, ao mesmo tempo, dava aquele friozinho de saber que, a partir daquele momento, o meu lar tinha a responsabilidade de, em sendo extensão da Igreja da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a Igreja e a religião do amor universal na minha comunidade, sob a minha responsabilidade, meu Deus, deu para tremer. Mas, ao mesmo tempo, a certeza de que a gente tem um exemplo grandioso, que é o lar número 1, a igreja sob a responsabilidade do casal Paiva Neto, que é o exemplo de tudo como nós devemos fazer, de tudo quanto nós devemos com eles aprender e colocar em prática. Então isso já nos dá essa sustentabilidade doutrinária para que a gente tenha a certeza absoluta que, cônscios de sabermos que estamos levando para o outro, para o nosso familiar, repito, para o meu vizinho, para o meu amigo, para a minha comunidade, o Evangelho, Apocalipse do Cristo de Deus, não há como você recuar, a não ser crescer mais ainda com base e iluminado com o novo mandamento de Jesus, que está lá: amai-vos como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, que está no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. É muito importante para mim desempenhar e exercer esse trabalho com denodo e afinco, porque o amor que o Cristo incondicionalmente nos reserva e o que o nosso irmão Paiva não faz diferente. Como dizer não? Como não ser uma igreja familiar a alto nível, com essa responsabilidade de sabermos que estamos cuidando de pessoas
e que estamos, sim, dando conta de divulgarmos, de expandirmos, a cada dia sermos esses Paulos que todos nós somos, como nos diz o irmão Paiva, desde sempre. E viva Jesus em nossos corações para sempre. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Muito obrigada, irmã Maria das Graças, cristã do Novo Mandamento de Jesus, falando com a gente da cidade do Salvador, na Bahia, com seu entusiasmo, com a sua dedicação no bem e esse compromisso, né, de comunicar Jesus, de levar aos corações a esperança viva, que é o seu amor universal. Irmão Pedro Rafael, é interessante porque quando a gente se dispõe, os talentos se desenvolvem. A gente vai descobrindo as oportunidades, né, para levar a outras pessoas e, inclusive, outras pessoas dentro da nossa casa e outras pessoas do nosso entorno, né, essa mensagem. Então, ninguém precisa ficar preocupado, como é que vai ser? Eu nunca fiz uma coisa dessa, né? Nunca orei com a minha família, sempre foi cada um, né, na sua e tudo mais. E queria até lembrar um ponto que já foi trazido aqui no programa. Aqui está a religião divina para nos ajudar, para nos ensinar. Ninguém nasce sabendo mesmo não. E esse aprendizado é tão feliz, é uma coisa que melhora tanto a nossa vida, que a gente quer, né, compartilhar com todo mundo que está na audiência. Sim, a gente compartilha essa alegria, essa maravilha que é a gente abrir o nosso lar para Jesus. A irmã chamou a atenção dela falar do lar número 1 da religião divina, do lar do irmão Paiva, e a gente lembra muitas pessoas que toda segunda-feira, ininterruptamente, a gente tem a oportunidade de, junto com o irmão Paiva, ele abre as portas, né, da casa dele, para que a gente possa fazer a cruzada do Novo Mandamento de Jesus junto dele. Então, até as pessoas que moram sozinhas ou que estão acamadas, elas têm essa oportunidade, pelo rádio, pela televisão, da gente poder, juntos, com o irmão Paiva, se integrar na cruzada do Novo Mandamento de Jesus no lar. E outra coisa importante que ela chamou a atenção ali, dos ciclos das gerações apostólicas, ela nos falou, nós somos dessa geração dos Paulos, dos expansionistas, daqueles que querem ver a religião divina em todos os lugares. E pelo Brasil e pelo mundo afora, muitos endereços para que você venha ao Templo da Boa Vontade e às igrejas ecumênicas da Religião Divina. Conheça o endereço mais próximo da sua casa, acessando agora religiãodedeus.org ou mandando um WhatsApp para nós. O WhatsApp da Religião do Terceiro Milênio é código 11 99603 1330. Agradecemos a sua presença no programa de hoje e também a participação dos nossos convidados. Por favor, voltem outras vezes, é uma alegria tê-los conosco e nós unimos os nossos corações para entoar este mantra sagrado da religião divina que aprendemos com o irmão Paiva. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Deus está presente. E viva Jesus em nossos corações para sempre. E ao seu coração, essa mensagem de paz. Com a palavra, o irmão presidente pregador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, José de Paiva Neto. São 67 anos de comunicação 100% Jesus.